tomava assim e fechava as lives. Eu vou achar a se eu lembrar. Valeu, galerinha! Primeira aulinha, então, a gente falou um pouquinho das estrelas, do universo, do teu Sol, da tabela periódica, de por que eu me fiquei encantado com a física, certo? E começamos brevemente a estudar um pouquinho de mecânica. Mecânica, a parte da física, estuda os movimentos. Na mecânica tem uma parte chamada cinemática, que descreve os movimentos, e tem uma parte chamada dinâmica, que explica a causa dos movimentos, as leis de Newton, etc. e tal. Na cinemática, o pai da cinemática é o Galileu Galilei, início de 1600. E conceitos básicos não foi o Galileu que inventou, né? O Galileu Galilei ele é o patriarca da coisa. Depois os filhos foram modificando a estrutura familiar, foram modernizando, né? Mas o Galileu Galilei, como tu vai perceber agora, era um cara de uma capacidade absurda. Conceitos básicos importantes: referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a que distância do referencial o objeto ou móvel está. Movimento, o tempo passa, a posição muda em relação a determinado referencial. Repouso, o tempo passa e a posição não muda. Trajetória, todos os pontos por onde o corpo passou ao longo do movimento. Ponto material, quando as dimensões do objeto é desprezível no fenômeno analisado. Corpo extenso, quando as dimensões do objeto não são desprezíveis. Ponto material, corpo extenso são coisas relativas. Trajetória, movimento e repouso são coisas relativas, pois dependem do referencial. Foi isso, não foi? Basicamente foi isso. Agora nós temos umas coisas importantes para discutir. Eu queria discutir com vocês a ideia de distância percorrida. Eu queria te mostrar a ideia de deslocamento, e eu queria te falar sobre deslocamento escalar. Se nós falarmos sobre esses detalhes antes de avançar para a ideia de velocidade, nós vamos ficar bem na foto. Já que eu vou trabalhar com deslocamento e deslocamento escalar, seria muito importante a gente abrir aquele famoso parênteses aqui e falar sobre grandezas físicas. Uma grandeza que não é física, por exemplo, é o amor, o ódio, a preguiça, são coisas que não dá para mensurar, beleza? Tudo que dá para medir é uma grandeza física. Temperatura, volume, velocidade, força, aceleração. Então, grandezas físicas, tudo o que se pode medir. Para quem não sabe, medir é comparar, né? O que é tirar um comprimento de alguma coisa? Tu pega uma régua e bota do lado da coisa e compara o tamanho de um com o outro. Medir é sempre fazer uma comparação. E tem dois tipos de grandezas físicas básicas, distintas, que é importante tu saber. Na faculdade haverão outros. Mas tem as grandezas escalares, que são mais fáceis de trabalhar e de compreender, pois elas só precisam de duas informações para serem compreendidas. Essas duas informações são o valor, que a gente chama mais bonitinho de módulo, e a unidade. Um exemplo, exemplos de grandezas escalares é volume, tipo 5 litros. Se eu falo 5 litros para alguém, a pessoa entende mais ou menos o que é. Não faz sentido eu falar 5 litros na horizontal, da esquerda para a direita. Isso não faz sentido. Eu vou lá e falo 666 segundos. Está entendido? Está entendido? 666 segundos, não fala mais nada. Eu ainda poderia dizer, a temperatura hoje é de 33 graus Celsius. Não faz sentido. Hoje está 33 graus, mas está na esquerda para a direita, está aqui que dá o calor. Não faz sentido. Beleza? Então, grandezas fáceis de trabalhar as escalares. Volume de água. Tem 1000 litros na caixa d'água. Perdi 200 litros. Sobrou 800. Não tem que fazer conta difícil nenhuma. Tinha 800 litros. A bomba jogou mais 100 litros. Ah, foi para 900 litros.
É bem fácil pensar com as grandezas escalares. Mas a natureza não é só assim. Se eu quiser entender a natureza melhor, tem grandeza que vai precisar de mais informação do que aquelas duas. São as grandezas vetoriais. Vetoriais porque a gente usa vetor, né, para poder representar ela. Tecnicamente, vetor é uma seta, né, cara? Isso aqui é um vetor. Vetor é uma setinha. Grandezas vetoriais precisam de 4 informações para serem completamente compreendidas. As informações são, além do módulo e da unidade, já presentes nas grandezas escalares, tem a direção e o sentido. Jamais eu me esqueci daquela cena do meu terceirão, em 1999. O aluno pergunta, professor, qual é a diferença entre direção e sentido? O cara deu meia hora de aula e não explicou. Ficou falando meia hora, palavra de homem, não explicou. Direção é uma linha imaginária. Sentido, para que lado da linha você vai. Acabou. Certo? Direção é uma linha imaginária. Sentido, para que lado da linha tu vai. Só. Certo? Fundamental ter essa distinção na tua mente. Exemplos de grandezas vetoriais, perdão. Força, velocidade, aceleração, deslocamento, por isso que me deu o trabalho de fazer essa introduçãozinha sobre grandezas vetoriais. Por que tu não fez que nem a outra, colocou o número lá, força, 5 newtons? Porque se eu falo força 5 newtons, está incompleto, né? Eu vou fazer 5 newtons na tampinha da caneta. Só 5 newtons eu não entendo. 5 newtons na direção dada por essa linha imaginária. Ainda não sei, eu posso jogar para lá ou posso jogar para lá. 5 newtons na direção dada pela linha, no sentido dado pela seta. Não, agora eu sei. Agora eu sei quando é que eu vou jogar. Concorda comigo? Beleza? Por isso que a seta é importante, né? A seta está dizendo para onde é que a grandeza vai atuar. Show de bola. Tranquilo até aqui, galerinha? Agora vamos lá. Revisamos o que são grandezas físicas, distinguimos as vetoriais das escalares. Podemos voltar a falar disso futuramente. Agora sim, vamos tentar entender a distinção entre essas coisas. Imaginem vocês então que um ETzinho saiu dessa posição aqui, saiu dessa posiçãozinha, ele andou 9 metros para frente, depois ele fez uma curva de 45 graus e andou mais 12 metros ele andou, mais 12 metros. E parou ali o ET, tá vendo? O ETzinho parou ali bem feliz. Para estudar o movimento do alienígena que eu estou observando, eu adoro usar aliens nas minhas aulas, tá? Eu poderia numerar, né? Eu poderia dizer que aqui é a posição 1, ali é a posição 2, ali é a 3, ali é a posição 9, concorda comigo? Certo? Ele andou 9 metros, né? Aí eu posso dizer que aqui é a 10, a 11, a 12, blá, blá, blá. E aí ele chegou na posição 12 com 9, 21 metros. Eu teria o direito, né, de pegar o local onde ele andou e numerar as posições, concorda comigo? Tenho esse direito, não tem problema nenhum, o alienígena não vai ficar triste. Agora vem cá. A primeira pergunta, ó, qual é a distância percorrida? Aliás, né, vamos chamar essa situação aqui de situação 1. Na situação 1, quando o alienígena saiu da posição 0 e chegou na posição 21, fazendo aquela curvinha ali, quanto que ele percorreu? Quanto que ele percorreu? Né? Porque distância percorrida é o do dia a dia. Quanto distância tu percorreu quando foi correr? Aí tu só conta quanto que tu andou, né? 9 metros mais 12 metros deu 21 metros. Então a distância percorrida deu 21 metros. Observe que não precisei avisar que foi na horizontal, da esquerda para a direita. Eu só disse 21 metros. Mostrando que distância percorrida é uma grandeza escalar. Distância percorrida. Agora, se eu pergunto, gente, qual é o deslocamento, eu te alertei, né? Deslocamento é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, ela é representada por uma seta. Para que tu diga qual é o deslocamento, primeiro tens que representar que vetor é esse. O vetor deslocamento sai sempre do ponto de partida até o ponto de chegada, em linha reta. Esse é que é o vetor deslocamento. Para que tu responda
responda então qual é o deslocamento, que conta será que eu vou ter que fazer para descobrir quanto vale aquele deslocamento? Isso, tio Pitágoras. É ele mesmo. Ficaria, vê se tu concorda, delta D ao quadrado. Essa barrinha, o que é mesmo? Módulo, né? Então tu vê, eu representei com a seta em cima porque trata-se de uma grandeza. Obrigado pela participação. É cateto ao quadrado, 9 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 12 ao quadrado. Tu sabe que essa conta não é o ideal, né? A gente fazer essa conta para matar essa charada, certo? O ideal é tu lembrar que quando a gente faz problema envolvendo triângulo e retângulo, a gente usa como referência o famoso triângulo 3, 4, 5. Existe o triângulo retângulo 4, 5, 6? Como é que tu confere se existe o triângulo retângulo 4, 5, 6? Sim, ele de novo. Pitágoras. 4 vezes 4? Obrigado, 5 vezes 5? 25, 16? 41, parabéns. Raiz de 41 é 6? Então esse triângulo não existe. Esse triângulo retângulo. Dá para fazer um triângulo 6, 4, 5, só que aqui não vai ficar 90 graus. Tudo bem para vocês? Beleza. Esse existe. E pô, eu usei quanto aqui? E aqui? 9 e 12. Por quanto que eu multipliquei o 3 e o 4 para virar 9 e 12? 3, né? Quanto que vai ser a hipotenusa? 15. O cara que manja disso, ele resolve o problema muito mais velozmente do que o cara que fez 9 vezes 9, 81. 12 vezes 12, 144. 144 mais 81, 225. Raiz de 225, 15. Pelo amor de Deus. Então cuidado, tá, gente? É fundamental tu entender semelhança de triângulo para agilizar alguns cálculos na física e na matemática. Se tu fez o Pitágoras todo, show de bola. Mas é importante tu entender que tem outras alternativas mais rápidas. 15 metros. Deslocamento é sempre a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Não interessa se o cara fez zigue-zague, se o cara fez S, fez curva, dane-se. Sai do ponto de partida, vai até o ponto de chegada, desenha a tua seta reta e usa geometria para calcular o valor dela. Então cuidado com isso. O que é deslocamento escalar? Como às vezes trabalhar com grandezas vetoriais atrapalha a pessoa que está iniciando o estudo em física, os físicos resolveram simplificar algumas ideias. Uma das ideias que nós simplificamos foi aquela ali, ó, deslocamento escalar. Eu acabei de te alertar que deslocamento é uma grandeza vetorial. Mas como eu coloquei a palavra escalar logo depois, né, eu estou ignorando o caráter vetorial e estou falando o seguinte, agora eu quero que seja uma grandeza escalar. Como é que se calcula um deslocamento escalar? É só fazer a variação da posição, ou seja, a posição final menos posição inicial. Professor, não é delta S? A maioria dos livros usa delta S. Alguns usam delta X, né? Delta S de space, né? Espaço em inglês. Mas lembra a distância, não lembra? Um deslocamento, uma distância percorrida? Eu prefiro usar D. E a UFSC usa D. Mas é tão tolo isso, né? Se quiser chamar de X ali, ó, ninguém vai ficar bravo, não vai mudar porcaria nenhuma, tá? X final menos X inicial. De saco cheio de escrever X final e X inicial, os caras resolveram chamar de X o X final e de X0 o X inicial. Tudo bem para vocês? Nesse caso vai ficar quanto, meus amigos? Vamos ver. Posição final do alienígena. 21, obrigado. Posição inicial. 0. Deslocamento escalar do alien. 21 metros. Tranquilo até aqui? Os exemplos? Vamos fazer uma situação 2 para o nosso alienígena? Vamos fazer uma situação 2 bem parecida com a situação 1. Só que vamos fazer assim, ó. O cara foi 9 metros, foi 12 metros, 9 metros, 12 metros. Só que ele retornou depois e parou ali, ó. O alien parou ali assim, ó. A cabeça dele ficou meio redonda com a velocidade que ele desenvolvia. Show de bola. Então ele saiu daqui, né? Passou por esse ponto aqui e retornou para aquele ponto lá. Essa é a nossa situação 2. Para a situação 2, me ajudem, por favor. Distância percorrida. Olha o nome, hein? Distância percorrida. Quanto que o bichinho percorreu? 9 mais 12, 21, mais 12. Concorda comigo? Ao todo, 33. Estamos salvos. 33. Tranquilo para vocês?
ponto de partida ao ponto de chegada. Concordam que esse é o vetor de deslocamento? Quanto que ele vale? 9. E deslocamento escalar, situação 2. Delta S é S final menos S inicial. Qual é a posição final? Que é a posição 0, 1, 2, ali é a posição 9. 9, e qual era a posição inicial? 0. Então deu um deslocamento escalar de 9 metros. Beleza, galera? Por que eu fiz aquele segundo exemplo? Para tu não achar que distância percorrida e deslocamento escalar vai ser sempre o mesmo. Não vai. Será que tem uma situação na qual os três coincidem, distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar? Será que é possível isso acontecer, os três coincidirem? Saí da posição 100 e caminhei em linha reta até a posição 150. Distância percorrida? 50. Deslocamento? 50. Deslocamento escalar? 50. Então, se o cara anda em linha reta e não retorna, os três acabam coincidindo, certo? Até aí nada demais. Eu acho que a grande sacanagem nessa parte, que foi a parte que me magoou no terceirão, lá em 99, foi o seguinte, ó. Imagina que o alienígena foi, aí desceu, aí voltou. Voltou tudo. Foi e voltou naquele trajeto. Se nós fôssemos fazer essa situação 3, então, a alienígena foi e voltou. Distância percorrida, 21 para ir, 21 para voltar. Tudo bem para vocês? Deslocamento, 0. Vou chamar de D agora, só para te provocar. Delta D, 0. Delta D, 0. Deslocamento escalar, situação 3, deslocamento escalar. Posição final, 0. Posição inicial, 0. 0 menos 0, 0. Legal. Sabe qual é o problema? Quando na física nós vamos calcular a velocidade de um móvel, a gente sempre usa deslocamento ou deslocamento escalar, a gente nunca usa distância percorrida. Então, se esse alienígena, na terceira situação, se na situação 3, que o alien foi e voltou depois, parou no mesmo lugar que ele saiu, se ele demorou 10 segundos para fazer a saída e essa volta, sabe qual é a velocidade média dele? 0. Pô, eu fiquei puto com isso. Sim, professor, peraí. Eu levantei a mão, eu sempre fui levantar a mão. Desculpa. Peraí. O alienígena foi, voltou. Vamos supor que ele fez isso com uma nave alienígena, na velocidade da luz. Aí, só por ele ter retornado o ponto de partida, se me perguntarem qual é a velocidade média, tem que dizer que é 0, mesmo sabendo que ele andou na velocidade da luz? Isso mesmo. Essa é a parte perigosa, ou seja, a velocidade que a gente calcula aqui na física não é a velocidade do dia a dia que o carro mostra lá. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Mas eu vou falar disso agora. Por enquanto eu só te apresentei distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar. Para te falar da ideia de velocidade média, eu tenho que te contar uma passagem, cara, que é assustadora. Galileu Galilei, 1600 e pouco, Galileu Galilei era um cara bem de vida, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada para subsistir, então ele tinha tempo ocioso. Ele ia passear então. E ele percebendo na natureza as coisas se mexendo. Ele queria entender, queria aprender a descrever, a adivinhar como é que as coisas se mexiam. E o Galileu Galilei tinha um bosque, que ele sempre ia no final de tarde com árvores bonitas, igualmente espaçadas, e ele percebia que tinha um grupo de cabritinhas que saía da pastagem delas no final de tarde e ia para a cocheira lá para dormir. Não sei se já percebeu, né? Quem tem um bicho, chega uma hora que o pastor não precisa nem mais ir buscar os bichos, ele vem sozinho na hora certa sempre, né? Incrível, os bichos são fera. E aí o Galileu percebeu aquilo, lá vem as cabritinhas de novo. E elas sempre na mesma cadência, caminhando entre as árvores. Como ele não tinha relógio decente em 1600 e pouco, ele percebeu que o coração dele batia ritmicamente, principalmente se ele estava calmo com a respiração tranquila. Então ele começou a usar o coração como relógio. Ele percebeu que, medindo pelo coração dele, demorava umas 3 batidas de coração para o grupo de cabritinhas ir de uma árvore para a próxima árvore. Ele um dia resolveu fechar o olho, contou 9 batidas de coração, e quando ele abriu o olho, as cabritinhas estavam onde ele imaginava. Ele percebeu que ele podia prever o futuro. Ele percebeu que, usando o relógio como coração, ele adivinharia a futura posição das cabritinhas antes delas chegarem. Aceitável? Né? Contou 9 batidas de coração, ele percebeu que a cada árvore eram 3 batidas de coração. 9 batidas de coração, as cabritinhas vão estar 3 árvores para frente. Tranquilo para vocês? Foi assim que nasceu a ideia de velocidade. Foi assim, usando como medida de distância árvores e como tempo batidas de coração.
E ele escreveu e descreveu para as pessoas do livro dele esse raciocínio. Inclusive, um dos alunos dele que assistia às aulinhas do Bosque era o Torricelli. Torricelli que nós estudaremos. Ninja. Resumindo, no livro Galileu explica: a velocidade de um corpo pode ser calculada dividindo-se a distância que ele percorreu, o número de árvores que ele percorreu, pelo número de batidas de coração que se sucederam. Hoje não, hoje é assim bonitinha a ideia de velocidade média. Olha só, não tem frase, não tem nada. V de velocidade é igual deslocamento, porque velocidade é uma grandeza vetorial, dividido pelo tempo. Esta é a definição de velocidade média. Definição. Essa palavra é uma palavra que me assustava muito, definição. Porque definição é engolir boca abaixo, né? Alguém inventou, o mundo confirmou que a ideia era boa e abraçou a ideia. Mas não está na Bíblia, não foi Deus que criou essa ideia, foi o homem. Velocidade é uma coisa tão comum na nossa vida que parece que sempre existiu, né? A velocidade sempre existiu. Não, foi um homem que inventou essa ideia. Velocidade. Galileu Galilei. Ninja. Nós poderíamos pegar as 3 situações do ETzinho, né? As 3 situações. Bateu o sinal, não. 10 segundos, vamos supor que o ET demorou 10 segundos nas 3 situações para completar o passeio dele, beleza? Em todas as situações o ET demorou 10 segundos. Se eu for calcular a velocidade média na situação 1, na situação 2 e na situação 3, vamos ver o que vai acontecer? Situação 1, quanto é que foi o deslocamento na situação 1? Foi 15, né? 15 metros em 10 segundos, deu 1,5 metros por segundo, tranquilo? Na situação 2, qual foi o deslocamento do alienígena? 9 metros em 10 segundos, deu 0,9 metros por... Situação 3, velocidade média do alien. Obrigado. Ah, isso é só o módulo que eu estou calculando, né? Então eu não posso colocar só a setinha ali. Parece desonesto. Parece desonesto porque a velocidade que deu 0 foi a velocidade que ele... Era o momento que ele estava mais veloz, tu concorda comigo? Porque ele teve que ir e voltar nos mesmos 10 segundos que na situação 1 ele só foi. Tu vê, eu acho que é por isso que às vezes a coisa fica delicada. Porque é anti-intuitiva essa parte. Essa parte é perigosa. Pô, cara, é óbvio que o cara foi mais rápido na situação 3. E olha só quanto é que deu. Deu 0, que merda. E ele estava mais veloz que nas outras. Então é por isso que o autor do vestibular ele tenta pegar justamente nessa parte que é menos intuitiva. Para que a pessoa que não estudou tecnicamente física não consiga resolver. Agora tem um detalhe. Eu quero calcular agora uma outra coisa, eu não quero mais calcular a velocidade média, eu quero calcular a velocidade escalar. Velocidade é uma grandeza vetorial, mas se eu coloco a palavra escalar, eu estou ignorando o caráter vetorial. Velocidade escalar média, adivinha qual é a diferença? Em vez de eu usar deslocamento, eu uso deslocamento escalar. Justo, né? Situação 1. Situação 1. Deslocamento escalar. Foi quanto deslocamento escalar? Foi 21, não foi? 21 metros dividido por 10 segundos, velocidade escalar média, 2,1 metros por segundo. Situação 2. Qual foi o deslocamento escalar na situação 2? 9 metros em 10 segundos, 0,9 metros por segundo. Situação 3, velocidade escalar média. Situação 3, 0 foi o deslocamento escalar, dividido por 10, dá 0 de novo, que porcaria! Bem quando o alienígena era rápido, deu 0 a conta. Professor, como é que eu vou fazer então para ter uma análise mais realista do fenômeno? Era só ter calculado a velocidade média de ida, separadamente da velocidade média de volta. Na prática, por exemplo, um carro que calcula a velocidade média, tu imagina, tu saiu da tua casa com o teu carro Ninja, aí deu uma passeio enorme, voltou para tua casa, computador de bordo, lá quero saber qual foi a velocidade média da viagem, 0. Porra, que merda é essa? Paguei 100 mil reais no carro para ele me dizer que eu não andei nesse período, fiz uma puta de uma viagem com a minha família, e a velocidade média deu 0. Ou seja, o engenheiro, sabendo de que no dia a dia aquelas ideias falham,
ele programou o computador de bordo do carro para usar a distância percorrida para calcular a velocidade média do carro. Mas no vestibular não tem essa. A não ser que o autor te diga, né? Calcule a velocidade média baseando-se na distância percorrida. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, até agora não teve grandes absurdos. Mas tem uma coisa legal aqui, cara. Uma coisa um pouco mais delicada. Quanto tempo eu tenho? Vocês sabem? Velocidade instantânea. Velocidade instantânea. O velocímetro dos carros medem a velocidade do carro naquele momento em que o carro está. Concorda comigo? Beleza? A maneira como os velocímetros normais funcionam, aqueles de ponteirinho clássico, é até meio bizarro, tu vê. Tem uma engrenagemzinha lá na roda, conectada à roda, vem um cabinho que fica girando, e lá no velocímetro tem dois discos de feltro. Um disco liso, aliás, e um disco de feltro, eles ficam encostando. Quando tu gira o disco conectado à roda, por atrito, o ponteirinho que está conectado a uma mola tende a girar também. Ou seja, não existe um cálculo sendo feito para dizer qual é a velocidade do carro no velocímetro convencional. É um sistema mecânico desenvolvido que aproxima a velocidade instantânea do carro. Mas se eu quisesse calcular a velocidade instantânea de um carro, pensa comigo, como é que eu vou fazer para medir uma distância que ele andou e dividir pelo tempo que ele demorou para andar? Que distância vai ser essa e que tempo vai ser esse para poder calcular a velocidade instantaneamente? Se o carro está a 72 km por hora, ele está a 20 metros por segundo, lembra? Só dividir por 3,6, né? Vamos revisar isso futuramente. 20 metros por segundo. Ou seja, se eu quiser que o carro ande 20 metros, eu vou ter que esperar um segundo para o computador de bordo atualizar, né, a velocidade no velocímetro do carro. Se vocês já andaram em carro que tem velocímetro digital, já deve ter percebido que às vezes a velocidade salta de estar lá em 25, não vai para 27, 28, vai de 25, tu pisa no acelerador e vai para 30 e poucos. Ela salta a velocidade. Isso mostra que o computador de bordo não está calculando a velocidade a cada milissegundo, né? Ele calcula a cada segundo a velocidade. Mas na verdade verdadeira, se eu quisesse calcular uma velocidade instantânea, eu deveria fazer o mesmo cálculo que a gente estava fazendo para a velocidade média. Só que eu teria que fazer esse tempo aqui, essa medida de tempo, eu teria que fazer ela tender a zero. Isso aqui é uma coisa que a maioria de vocês só vai ver na faculdade, mas vale a pena pelo menos discutir o que é isso aqui. Velocidade é igual, se lê assim, ó, é o limite, é limite. É o limite da divisão do deslocamento pelo tempo quando o intervalo de tempo tende a zero. Quando eu olhei isso pela primeira vez no livro, eu o quê? Eu não entendi nada. Para te fazer entender isso, eu vou fazer uma outra brincadeira aqui. Ó. Alguém saberia me dizer qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero? Alguém arriscaria me dizer o que acontece com esta divisão quando esse número de baixo se aproxima de zero? Pode errar, não tem problema. Arriscas? Se tu não arrisca, eu vou te fazer enxergar. Eu canso de escutar que divisão por zero não existe. Eu acho um crime com a mente das pessoas convencer elas disso. É um crime. Parabéns, garoto. Oh! Quando eu divido por 0,00001 dá 1 milhão, cara. Oh! E quando eu divido por zero? Tá crescendo, né, meu? Quanto menor o número de baixo, vai! Infinito, cara. Infinito. E assim, ó, tu faz no 6º ano, palavra de honradeiro, aula fundamental, tu faz isso no 6º ano, a gurizada grita infinito, quando eu chego lá embaixo. Só vou mostrar isso no início da faculdade, porque é muito profundo. Uma merda, cara. Então é importante tu entender que divisão por número pequeno dá um número muito grande, beleza? Peraí, então eu estou te dizendo que isso aqui vai dar infinito? Eu estou te dizendo, já que isso aqui tende a zero, vai dar infinito isso aqui, será?
Quando eu for lá e medir o tempo, o quanto o carro andou em 0,0001 segundo, tu concorda que a distância que o carro vai ter andado também vai ser bem pequena? Concordas? Então vai ser a divisão de dois números minúsculos. E isso vai resultar como o cálculo da velocidade do carro naquele tempo minúsculo que tu analisou o movimento dele. Então tu vê, tu calcular a velocidade instantânea de verdade, sem um sistema mecânico como o dos disquinhos, então não é fácil. Na prática, com um carro com computador de bordo aí, ele mede a velocidade instantânea do carro a cada 0,1 segundo, a cada piscar de olhos, certo? Beleza? Então a cada 0,1 segundo a velocidade está sendo atualizada ali. Ou seja, se tu muda de velocidade muito rapidamente, não vai dar tempo do velocímetro indicar o crescimento da velocidade, certo? Porque num piscar de olhos a velocidade pode saltar 3, 4 km por hora, beleza? Então tu vê, essa noção de velocidade instantânea ela já é um pouco mais refinada, porque usou a ideia de o que mesmo? Limite. O nome daquilo ali é limite. Por incrível que pareça, teu pai no terceirão dele ele estudou limite, derivada integral. 20 anos atrás, a gente estudava o início do cálculo A no ensino médio brasileiro, para tu ver como era mais punk, né? Aliás, uma coisa que eu tenho que te contar. Tu recebe uma qualidade de ensino, apesar de a gente não obedecer as regras, né, de dar uma aula arcaica, de ler a apostila no quadro, tu recebe uma qualidade de ensino que eu não conheço outro lugar do mundo que tenha, tá? Porque quando a gente vê a análise do Brasil, né, contra o resto do mundo, o Brasil toma pau pra caramba, né? Meu Deus, tá lá embaixo da educação. E isso é porque a gente está medindo no Brasil todo, tá? Se tu pega a elite educacional do país, que são ambientes como este, onde vocês estão dando aulas, né, um pouco mais organizadas, digamos assim, no resto do mundo não tem isso. Os jovens bem formados no ensino médio brasileiro vão fazer faculdade no Japão, no Canadá e detonam os outros lá, em física, química e matemática. Eu tenho alunos meus que foram fazer intercâmbio, fizeram primeiro e segundo ano comigo, foram fazer o terceirão fora. Todos voltam assim, ó. Pô, professor, eu dava aula de física e matemática para os caras são ruins pra caramba. Tô te falando isso para tu não acreditar só naquilo que tu lê, tá? O Brasil, ele é mau na educação de maneira global, mas vocês estão recebendo uma chance, né, de primeira. Se tu for raçudo nos exercícios, tu pode marcar o teu intercâmbio para onde é que tu quiser, certo? Se souber a língua do lugar que tu vai, tu consegue acompanhar a faculdade de engenharia em qualquer lugar do mundo com as aulas que eu vou te dar de física. Palavra de honra, beleza? Só para tu não achar que tu vai ficar para trás, não. Não vamos perder para ninguém, não. Olha só, essa ideia é mais rara de ser cobrada, não precisa te preocupar tanto com ela agora. Mas a velocidade média e a velocidade escalar média, tu tem que começar a te preparar para isso. Vou fazer um exemplo bem interessante sobre isso. Que horas que esse sinal bate, galerinha? 3 minutos é o que eu preciso. Olha só, o primeiro exemplo mais divertido. Primeiro exemplo mais divertido, então. Tem uma situação clássica no vestibular que se repete ano após ano, que é assim, ó. O sujeito foi lá e andou uma parte de uma estrada com velocidade de 80 km por hora. Velocidade de 80 km por hora, constante. Depois, ele andou o dobro com velocidade de 120 km por hora. A pergunta é, qual é a velocidade média na viagem toda? Essa questão é clássica, já é de nível médio, diria. Nível médio. O mais comum é o aluno querer dizer que dá 100. O mais comum é o aluno dizer, 80 mais 120, 200, e por aí 100. Por que isso é um absurdo? Porque, tu imagina que eu estou com uma Ferrari e eu andei 1 hora a 100 km por hora. E andei 10 segundos a 300 km por hora. É possível que nesse trecho toda a minha velocidade média seja 100 mais 300 dividido por 2, 200? Pô, eu fiquei 1 hora andando a 100 por hora, cara, e eu fiquei 10 segundos andando a 300. Esses 10 segundos vão interferir menos na velocidade média do que a 1 hora, tu concorda comigo? Por isso que velocidade média não é o mesmo que média das velocidades. A menos que eu afirmasse, eu fiquei 1 hora a 80 por hora e 1 hora a 120 por hora. Aí sim, pode somar e dividir por 2, porque eu fiquei o mesmo tempo numa velocidade e na outra. Nesse caso, para tu matar a charada, tu tem que ser bem técnico. Pediu velocidade média. O que é velocidade média? Deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade é igual. Se o cara andou x na primeira parte e 2x na segunda, obrigado.
primeiro trecho e quanto tempo demorou no segundo. Vou analisar o primeiro trecho. Velocidade, deslocamento sobre o tempo. Qual foi a velocidade do primeiro trecho? 80, obrigado. Que distância ele andou? X. Dá para calcular o tempo do primeiro trecho? Está dividindo, passa? Está multiplicando, passa? Que bonitinho. Então o delta T1 ficou X sobre... Por comparação, tu arriscaria quanto é que é o delta T2? Quase. Ah, tá, já simplificou, me arrumei todo, tá certo. Ó, a distância foi x, né, e a velocidade é 80. Qual é a nova distância? 2x, qual é a velocidade? 120, só para não ter que fazer a conta toda de novo, né? E simplificando, como a colega astutamente fez, x sobre 60, tranquilo? Se o cara demorou x sobre 80 no primeiro trecho e x sobre 60 no segundo, é só somar para achar o tempo total, né? E aí pronto, agora é algebrismo. Como é que soma potências, frações com denominadores diferentes? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Foi assim também que te doutrinaram? Pois então. Seria legal futuramente tu raciocinar, né? Por que esse mantra funciona? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seria legal tu fazer isso com consciência, né? Na verdade eu quero uma fração equivalente a essas, né? Com o mesmo denominador, certo? O mínimo, o denominador com o MMC entre 8 e 60, 8 e 6, desculpa, é 24. Tudo bem para vocês? Poderia fazer ali no cantinho, né? 8 e 6 divide por 2, 4 e 3 divide por 2, 2 e 3 divide por 2, 1 e 3 divide por 3, 1 e 1. 12 e 2, 4, 8, 3 vezes 8, 24. Aí o zero eu não uso, né? 240, certo? Este é o novo denominador, né? Quando eu divido pelo de baixo dá 3, né? Multiplica pelo de cima, 3x, beleza? Na verdade, eu peguei essa fração, multipliquei em cima e embaixo por 3, né? Fiz uma fração equivalente. Divide pelo de baixo, eu detecto que eu multipliquei o denominador por 4. Aí eu multiplico o numerador por 4 também para compensar, né? Beleza? Velocidade é igual a 3x sobre... Agora que os denominadores são comuns, eu posso somar 3x mais 4x, que é... Obrigado, 7x. Como é que faz uma divisão de fração? É a primeira vezes, que bonitinho, o inverso da segunda. Corta x com x, a velocidade ficou 3 vezes 240, que é 720, sobre 7, que vai dar o quê? 720 dividido para 7, dá 1, sobra 0, abaixo 2 não dá, 0 para poder abaixar o 0, isso é perigoso. Quando vem 0 aqui na chave, como isso é perigoso? 3 vezes 7, 21, estourou, 2 vezes 7, 14, sobrou 6, abaixo 0, 8 vezes 7, 50, tá bom, né? Então ficou 102,8 km por hora. Eu pergunto, ficou mais próximo do 120 ou do 80? Por que ficou mais próximo do 120? Porque ele ficou mais tempo andando a 120. É uma forma de tu detectar se o teu resultado está certo, né? Tu vê quanto tempo o cara ficou numa velocidade e na outra. A velocidade média tem que ser mais próxima da velocidade que o sujeito ficou mais tempo. Qual é exatamente o meio entre 80 e 120? É 100, né? Se tivesse dado abaixo de 100, eu teria certeza que eu tinha errado. E aí refaria o cálculo. Galera, aquilo ali, ó, a gente vai se encontrar hoje de novo? Eu acho que não, né? Ah, tá, tem um plantão. Não, beleza, beleza. Mas eu digo assim, aula normal em que todos ficam. Não, né? Então, olha só, deixa eu passar a tua tarefa. Isso é uma coisa sagrada. Eu ia pro inferno. Se eu terminar uma aula sem passar tarefa, é garantia que tu vai pro inferno. Então, olha só. Tu vai ler. Tarefa. Ler. Da página 267 até a página, a parte de aceleração não precisa, até a 269. Claro, assim, na verdade, tu já pode dar uma lidinha em aceleração, que vai ser a continuação da próxima aula, certo? E eu queria que tu arriscasse os seguintes exercícios iniciais. Deixa eu dar uma olhadinha.
começa lá na página 280, né? Tu podes arriscar até a página 282. Da 280, então fazer página 280 a página 282. Se tu quiser hoje não dormir, destruir toda a apostila, eu vou ficar orgulhoso. Só que a aula pode ficar enfadonha pra ti, entendeu? Tu, isso aí eu já fiz, já tô sabendo. E aí pode atrapalhar nesse aspecto, beleza? Mas o mínimo do mínimo é aquilo ali. Muitíssimo obrigado, desculpa a demora, gente. Falou! Foi aí do lado. Desculpa orientar. Desculpa aí, galera.